Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar uma história para vocês. Então essa história eu já contei ela lá no meu Instagram algum tempo atrás, nos stories, mas eu quero deixar essa história registrada aqui para vocês, porque já que a gente está falando de sonho, já que a gente está falando de objetivos, talvez você tenha algo que esteja atrapalhando os seus objetivos. E nada melhor para ilustrar isso é a história da vaquinha. Então até esses dias eu estava lá na loja e o Juninho citou, o Juninho é um amigo meu, se vocês não seguem ele, segue ele lá no Instagram, bastante conteúdo massa sobre venda, sobre várias coisas também, que é o Júnior Lago. E o Juninho falou dessa história, eu lembrei dela, mas já tinha o objetivo de trazer ela para vocês aqui. Então a história começa com um mestre e o seu discípulo. Então o filho de um grande empresário sucedido foi enviado para um mestre, para o mestre ensinar ele, para ele ficar preparado para a vida, né? Então, o grande objetivo daquele empresário, dono de uma grande empresa, era deixar o filho dele preparado para a vida, para ficar à frente dos negócios. E chegando lá no mestre, o mestre e o discípulo, aquele rapaz, saíram para fazer uma caminhada. E já tendo caminhado meio-dia, chegaram em um certo local que tinha uma casinha no alto de uma colina, bem simples. A casinha era de madeira, não tinha pintura, as janelas eram aquelas janelas de madeira, umas crianças brincando só com uma cuequinha, pés no chão, descalço, e aquele local extremamente feio. Quem passava, às vezes, nem ficava muito olhando, com medo daquelas pessoas, daquele local, vir pedir alguma coisa. Os carros não paravam ali justamente por medo daquele local, porque o local era realmente feio. Aquele mato crescendo, um local esquisito. E chegou naquele local o mestre e o seu discípulo. O rapaz, de uma grande cidade, até ficou preocupado. Falou: mestre, vamos embora daqui porque é complicado aqui e tal. Mas o mestre falou: não, vamos chegar e falar com o chefe dessa casa, com o proprietário dessa terra. E chegaram e tinha um rapaz com uma calça rasgada, uma camisa com 2 botões só abotoado, toda feia, desbotada, rasgada, e começou a conversar com aquele rapaz. Falou: moço, você é o dono dessa terra? Falou: sim, sou o dono dessa terra. E do que você vive? Eu vejo que as suas crianças aqui, de pé no chão, do que vocês vivem? Que forma que vocês acharam para sobreviver? E aquele rapaz de 30 anos falou para o mestre: então, senhor, aqui nós temos uma vaquinha leiteira, e essa vaquinha nós tiramos leite dela todo dia, vamos até a cidade, até a vila, e vendemos o leite, e através do sustento do leite, do dinheiro que o leite gera para a gente, eu compro meus mantimentos, acabo fazendo algum escambo, alguma troca com o pessoal, com quem quer aquele produto, aquele leite da vaquinha, e acabo fazendo isso, e enfim, essa é a forma que nós vivemos aqui, com o leite da vaquinha que a gente vende no vilarejo e compra os sustentos para a família. E o mestre simplesmente terminou aquela conversa, chamou o seu discípulo e foram embora. No meio do caminho da volta, o mestre olhou para o discípulo, isso já era de tarde, e falou: viu, menino, seguinte, eu tenho uma missão para você. Você vai voltar lá naquela casa que a gente falou sobre a vaquinha, vai pegar aquela vaquinha deles, e existe a uns 2 quilômetros para frente um despenhadeiro. Você vai jogar aquela vaquinha do alto do morro. O rapaz ficou sem entender, quis retrucar o mestre, mas o mestre, irredutível, falou com que ele cumprisse a tarefa. E o rapaz, mesmo sem entender,
mas tendo como objetivo agradar o mestre, porque ele realmente precisava aprender alguma coisa. Ele voltou lá para casa, já estava escuro, entrou pelos fundos, pegou a vaca pela corda, andou e jogou a vaca morro abaixo e matou a vaca. Vaquinha morreu e voltou embora. Chegou lá, o mestre perguntou para ele se ele tinha feito, ele falou que tinha feito e quis questionar o mestre. Mestre, aquele pessoal vai morrer de fome. Mas o mestre não falou nada, simplesmente falou que um dia ele ia se lembrar dessa história e ia entender o porquê daquilo. Passado vários anos, aquele rapaz se formou e acabou assumindo o controle daquela grande corporação. E um dia, fazendo uma viagem de negócios naquela corporação, ele passou por uma fazenda e viu vacas e se lembrou da história da vaquinha que há muitos anos antes ele tinha empurrado o morro abaixo. E isso gerou um peso no coração dele. Após ele voltar da viagem, ele pegou seu carro e se direcionou àquele local com o intuito de fazer alguma bondade, de deixar alguma coisa para aquela família. Isso se aquela família ainda estivesse viva, se aquela família ainda estivesse naquele local. Mas ele prometeu para si mesmo que ele ia procurar aquela família, ou quem tivesse sobrado daquela família, e em qualquer lugar iria ajudar eles. Chegando na beira da propriedade, daquela colina, onde tinha aquela casa muito feia, ele viu uma cerca viva, muito bonita, dividindo aquela propriedade da estrada. E no alto da colina, ele viu uma grande casa, uma casa digna de filmes de Hollywood, com 3 andares, telhado vermelho, aquela coisa mais linda. Ele simplesmente ficou estupefacto, achando que aquela família realmente tivesse tido que vender aquela terra para sobreviver. No seu íntimo, ele falou: eu vou encontrar essa família onde quer que ela esteja. Simplesmente pegou seu carro e foi entrando dentro da propriedade. Naquela entrada da propriedade, cercas brancas nas laterais, umas palmeiras muito bem plantadas, o caminho feito em paver, em tijolinhos brancos. E foi entrando e viu ao alto alguns rapazes andando de quadriciclo. E foi chegando mais perto, uma grande piscina naquele local, e vários carros de luxo estacionados na garagem, e um senhor de 45 anos parado ali lavando um daqueles carros. E ele ficou pensativo, analisando, falou: eu vou chegar nesse senhor e vou perguntar sobre aquela família que morava aqui. Desceu do carro e foi em direção àquele senhor. Chegando para ele, ele perguntou: senhor, tinha uma família que morava aqui há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e eu queria saber o que aconteceu com aquela família. Tinha umas crianças de pé no chão, com as bermudinhas, com as cuequinhas. Tinha um senhor com uma calça rasgada. E eu queria saber com o que houve com aquele pessoal. E aquele senhor olhou para ele, falou: aquele rapaz com as calças rasgadas, com a camisa desbotada, sou eu. E aquelas crianças de pés no chão são esses jovens que estavam andando com aquele quadriciclo. E o rapaz ficou sem entender: mas senhor, o que aconteceu com vocês? Porque esse lugar mudou totalmente. E vocês mudaram totalmente. O que realmente houve? E aquele senhor chamou: rapaz, faz favor, pode entrar, vamos tomar uma limonada. E entrando dentro daquela casa, muitos móveis bonitos, aquela geladeirona grande. O senhor foi lá na geladeira, na porta, tirou gelo, pegou uma limonada, entregou o copo para o rapaz, sentou num sofazão e falou: senta aí que eu vou te contar. A minha história é basicamente o seguinte: eu morava aqui nessa casa, eu, minha esposa e meus filhos, e nós vivíamos do fruto de uma vaquinha. E sempre vivemos daquela vaquinha, desde o meu pai morreu, deixou essa terra pra gente, e sempre teve a vaquinha
e sempre vivemos do fruto daquela vaquinha. E um certo dia, não sei o que aconteceu, que essa vaquinha veio a morrer. Ela caiu de um despenhadeiro próximo daqui. E a partir daquele dia, eu tive que me reinventar, eu tive que inovar. E eu fui atrás, fui pesquisar e vi que o solo da nossa fazenda, da nossa chácara, era muito fértil, era um solo muito bom para plantação. Então, se você passou alguns quilômetros ali atrás, você viu muitas plantações de milho, a gente planta soja também, a gente planta várias culturas e o nosso solo era muito fértil, é muito bom. Então, nós podemos colher muitas sacas por alqueire. E a partir disso, eu fui me reinventando. Comecei a plantar alguns alqueires, fui plantando e fui comprando as propriedades ao redor. Então, a partir do dia que a vaca morreu, eu tive que realmente evoluir. Por quê? Porque eu não podia mais ficar naquele mesmo dilema, porque eu não tinha mais a minha escora, não tinha mais a minha muleta, não tinha mais a minha vaquinha, que me trazia o sustento de todos os dias. Porém, o detalhe disso é isso que você pode ver aí. A partir do momento que a vaca morreu, eu corri atrás e construí tudo isso que você viu. E a partir do momento que você saiu da cidade e entrou na estrada de chão, na estrada rural, esses vários quilômetros que você andou para chegar até aqui, todas essas plantações que você viu, eu conquistei através do meu suor, eu comprei essas terras através do meu trabalho, da minha labuta diária, mas através disso eu tive tudo isso que você viu que eu conquistei. E o jovem voltou radiante para sua empresa, vendo que aquilo que o mestre tinha feito ele fazer tinha um propósito. Aquele senhor tinha uma muleta que impedia ele de crescer, que deixava ele na mesmice, que deixava ele estagnado. E no dia de hoje, nesse vídeo, eu quero trazer essa reflexão para você. O que te deixa estagnado? Qual é a sua vaquinha? O que te deixa todo dia fazer a mesmice? O que te impede de evoluir? O que te impede de conquistar os seus sonhos? E justamente isso você vai matar, você vai jogar do despenhadeiro. Se a sua vaquinha é o Instagram que você não para de mexer, você não tem controle sobre isso. Se é o Netflix que você não para de mexer, você não tem controle sobre isso, você vai simplesmente excluir o aplicativo do seu celular. Você vai tirar isso da sua vida. Então, quando se fala em vaquinha, se fala no que você se apoia que te impede de evoluir. O que você tem que eliminar da sua vida. Então, a partir de hoje, faça esse propósito. Não se envolva mais com a sua vaquinha. Elimine ela da sua vida. Tira o que está atrasando o seu propósito. Resolva o que está atrasando o seu propósito. Então, espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha te dado uma luz. Que você, a partir desse vídeo, consiga realmente tirar aquilo que está tomando o seu tempo, que está tomando grande parte do seu tempo, do seu dia a dia, está tirando o seu foco do seu propósito. Então, valeu, segue eu lá no Instagram, Herbert Dias Fenelon. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, tem vários vídeos legais aí para trás já, bastante coisa interessante. Valeu, fique com Deus e até mais.